Aleluia, glória a Yahweh. Eu cumprimento a todos com a paz de Yahushua. Estamos aqui para mais um encontro com a palavra, com o nosso Salvador, na presença dele neste lugar, aqui onde estou, aí onde você está. Se você crê nisso, glorifica, abre o coração, porque ele tem muito a nos falar agora. Seja através da palavra que vai ser trazida, seja através do texto, seja através da minha pessoa, ou mesmo através do próprio Espírito Santo, que revelará a você tudo aquilo que você desejar saber agora. Ele é fiel. Então, neste encontro, nós vamos dar continuidade a um estudo que estamos fazendo sobre o arrebatamento. E hoje o tema é quem irá no arrebatamento. Perdão. O tema hoje é quem não irá no arrebatamento. Eu quero ler com você um texto já lido no encontro passado, em Apocalipse 21, no verso 8, que diz assim: Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eu também sugiro que você veja em casa Apocalipse 22, no verso 15, onde ele também fala sobre esse assunto. No último encontro, nós aprendemos sobre os covardes, né? O que é o covarde, por que ele não irá. E hoje nós vamos ver os incrédulos, né? Por que é que os incrédulos não subirão no arrebatamento? Antes, porém, de falar sobre especificamente a razão pela qual os incrédulos não subirão, é importante lembrar sobre o que é uma pessoa incrédula. O que é a incredulidade? É bom lembrar que houve uma época em que o apóstolo Paulo, e ele diz em 1 Timóteo capítulo 3, onde ele esclarece que ele perseguia os crentes, os discípulos de Yahushua, mas ele o fazia na ignorância, quer dizer, na incredulidade. E muitas pessoas, principalmente os evangélicos, quando falam em incrédulos, eles pensam logo que são os ímpios. E até tem uma passagem em 2 Coríntios, capítulo 6, nos versos 14 e 15, em que diz que não há associação entre o crente e o incrédulo, né? Mas nós vamos esclarecer isso com a finalidade de melhor entender o propósito do que a palavra nos fala. Uma pessoa ignorante, que não conhece a verdade, ela não é incrédula, ela é ignorante. Porque nesse contexto aqui, incrédulo é a pessoa que, sabendo algo, não dá crédito àquilo. Tendo um conhecimento, não considera aquele conhecimento como verdadeiro. Então, quando fala os incrédulos, no sentido dos ímpios, dos ignorantes, é porque eles
não querem aceitar Yahushua como Salvador. Acontece que eles estão numa situação delicada. Por quê? Porque quando determinadas pessoas vão levar o evangelho, não procedem corretamente, e acontece que aquela pessoa ignorante que não conhece o evangelho, não conhece a palavra, fica sem condições de ouvir a palavra. Por quê? Porque naquele instante que alguém está pregando para ele, se esse alguém não procedeu corretamente, ele não vai entender a palavra. Eu vou fazer um parênteses aqui, lembrando que quando um discípulo de Yahushua vai pregar a palavra para alguém, antes de começar a falar, precisa expulsar os demônios que perseguem aquela pessoa e até os que estão nela, têm que ser expulsos. Por quê? Porque sendo expulsos os espíritos maus, não vai haver ação maligna que impeça a pessoa ouvir a palavra. Você entendeu? Então o que acontece? Muitas pessoas não procedem assim, vão levar a palavra de qualquer jeito e querem considerar que aquela pessoa é incrédula, porque já ouviu uma vez, já pregou outra vez e ela não quer atender. Pelo contrário, ela ainda é ignorante, porque o diabo, o espírito mau, não permitiu que ela ouvisse, que ela entendesse. Ok? Então, isso é apenas um lembrete para você entender melhor estas coisas. Então, o que é uma pessoa incrédula? É uma pessoa que já ouviu a verdade e não dá crédito à verdade, né? A gente sabe que lá em Romanos, o pai, né, diz que pega a pessoa que troca a verdade por mentira e entrega a pensamentos infames, disposição mental reprováveis e outras coisas. Nós também sabemos que lá no deserto, quando saiu do Egito o povo de Israel, no deserto, o pai, Yahweh, vinha falando a sua palavra aos judeus. Então, muitos deles não deram crédito, porém ouviram. E ela foi pregada pelo próprio Criador, algumas coisas verbalmente, outras coisas escritas em tábuas de pedra, né? E o fato é que os judeus receberam o ensino. O que Yahweh fez com os judeus que não receberam, que não deram crédito ao ensino recebido? Ficaram estirados no deserto. De cerca de quase 1 milhão de pessoas, porque eram 500, não lembro se era 500, 600 mil só homens, fora mulheres e crianças, quer dizer, cerca de 1 milhão de pessoas ficaram estirados no deserto pelo fato de não ter dado crédito à verdade. Só 2 dos que saíram do Egito entraram na terra prometida, Josué e Calebe. Agora fique tranquilo você, discípulo de Yahushua, que desta vez não será 2 apenas. No arrebatamento será um pouquinho mais. Mas não se iluda que são muitos não, viu? Nós vamos ver isso agora. Muito bem, então, nós vimos que a incredulidade é algo que é algo abominável, é algo que o Pai não tolera. Por isso, é preciso que o crente, a pessoa que é convertida a Yahushua, precisa, ao ouvir a palavra, não fazer julgamento dela. Pelo contrário, averiguar, analisar, meditar nela dia e noite, como dizem as Escrituras, e principalmente ouvir o Espírito Santo. Porque quem é convertido a Yahushua, o nosso Salvador, recebe o Espírito Santo para habitar em si. Por isso precisa, quando ouvir a palavra, já estar em espírito para que, na hora em que a palavra está sendo pregada, o Espírito
Espírito Santo já ir testificando o que daquilo que está sendo falado é verdadeiro e aquilo que não é verdadeiro. Tá certo? Então, como é que o crente deve escapar da incredulidade? Ouvir o Espírito Santo, ouvir a pregação, orar, jejuar, se consagrar, aí sim vai poder viver, né, em obediência e em submissão à palavra. Eu quero também lembrar a você que quem está na ignorância, quer dizer, quem não conhece a palavra, né, não necessariamente está isento de ser considerado incrédulo, porque tem pessoas que quem prega ora, você observe, na hora do culto, né, antes do culto começam-se orações, louvores, né, intercessões, etc. Tudo aquilo é o trabalhar, né, de Yahweh, para que as pessoas, ao entrarem no recinto, já encontrem o ambiente varrido, vamos dizer assim. Os demônios longe, né, para que quem chega ali seja acometido, né, pela graça, seja, né, receba a graça e a revelação da palavra. Então, não devemos confundir uma pessoa incrédula com uma pessoa ímpia. Uma pessoa incrédula com uma pessoa ignorante, tá certo? Eu quero também lembrar a você que em Hebreus, hoje nós vamos entender o que é a severidade da incredulidade. No livro de Hebreus, no capítulo 3, nós vamos ler o verso 12 e 19, que dizem assim: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste de Iarro, do Iarro vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Né? Pelo engano do pecado. O que é que leva uma pessoa ao pecado? É o engano, é a mentira, é o ensino errado. Né? Então, jamais deve haver no coração de um discípulo de Yahushua, né, o perverso sentimento de incredulidade. Porque a incredulidade causa um estrago muito grande na vida da pessoa. Eu quero ler com você aqui também, no livro de 2 aos Coríntios, no capítulo 4, 2 aos Coríntios, capítulo 4, e no versos 3 e 4, que diz assim: Mas se o evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória do ungido do Salvador, o qual é a imagem de Yahweh, o Criador. Percebe? Então, o que é que está dizendo aqui? Que quando uma pessoa se inclina, se dispõe, aceita duvidar da verdade, da palavra, o que é que vai acontecer? Vai se cumprir nela Romanos 6,16, que diz assim: Não sabeis vós que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Quer dizer, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Quer dizer, nós percebemos aqui que a palavra é clara. Quando a pessoa deixa de ouvir o Espírito Santo, então o inimigo vem, opera, age para que a pessoa
passe a dar ouvidos à mentira, ao engano. E fazendo isso, o diabo cega o entendimento daquela pessoa com ideias errôneas, mentirosas, seja usando pessoas, usando outros recursos que o maligno tem para fazer mal às pessoas. Então ele vem e cega para que a pessoa não tenha o pleno conhecimento da verdade. Percebe? Então, a incredulidade é um dos piores perigos, né, que um crente, um discípulo de Yahushua comete. Nós percebemos muitas vezes as pessoas escutam a palavra, e eu vou testemunhar o que eu vejo e o que acontece em várias situações aqui. Eu prego a palavra, alguém que é de uma outra igreja ou denominação escuta aquilo, acha que é coisa nova, que nunca ouviu falar. Aí, em vez de ir na Bíblia, comparar, né, analisar e meditar, vai ouvir homens, vai ouvir o irmão, o pastor, não sei quem lá. E mais, o que ele disser, dá crédito e considera aquilo como verdadeiro. E tem muito crente vivendo assim. Escuta um homem, né, um homem diário, um homem íntegro, um homem repreensível, ou uma mulher pregando, né, pregando a verdade. Aí quando chega lá na frente, ô pastor, e isso é assim? Ô irmão, e isso é assim? Homem, vai na palavra. Quando tu tiveres dúvida, não consulta homens, consulta aquele que habita dentro de ti, que é o Espírito Santo. Ora, jejuma, vai na palavra, nas escrituras, está escrito, confere aquilo. E quando você procurar alguém, você procura, faz, né, pede ajuda à pessoa, mas não fica jogando aquele que falou, pois aquele pastor disse isso, pois fulano disse aquilo. Quer dizer, jogando um irmão contra outro irmão, né? E a palavra diz que o pai, que Yahushua, abomina aquele que coloca divisão entre as pessoas. Quem prega a verdade não coloca divisão, não, tá? Vem com a verdade justamente para identificar quem é quem. Agora, quem pega a verdade e começa a fazer manipulações e duvidar e questionar, aí se torna uma oficina de Satanás, porque ele vem e faz as astúcias dele na vida da pessoa. Lá em Marcos 16:14, a gente vê que Yahushua, né, censurou a incredulidade dos discípulos. Né? Então, provas na palavra. Paulo censurou a incredulidade dos discípulos, Yahushua censurou, o pai Yahu censurou, né? Nós vamos ver aqui só alguns exemplos para você ter uma ideia, né, do quão grave é a gente ouvir a verdade e duvidar. E eu quero dizer para os amados que nesse ministério, né, eu já tenho pregado muito a palavra. E existem pessoas que ouvem essa palavra há vários anos. Eu vou dizer assim, há décadas, ouve essa palavra. Mas tem coisa que ainda hoje duvida. Tem coisa que ainda, até hoje não botou em prática. E se não botou em prática é porque não deu crédito, né? Ou então prefere atender às necessidades, os prazeres e a vontade de homens, de outras pessoas. Porque um discípulo íntegro e irrepreensível, ele escuta a verdade e corre para botar em prática logo. Se tem dificuldade, pede ajuda, pede oração, jejuma, se consagra, vai na palavra, vai de novo, pede oração da igreja, pede intercessão. Mas esse negócio de ficar ouvindo a palavra e remoendo e resmungando, está se tornando a oficina de Satanás. Por isso, hoje, tem muito crente, né, que não consegue sair do pecado em que está, porque está deixando de dar ouvido à verdade para estar dando ouvido a homens, né? E mantendo pactos, casos com o mundo, né? Mesmo tendo ouvido a verdade. Quer se libertar? Segue a verdade. Diz não ao pecado
que aí tu te tornas livre de verdade. Verdade. Então nós sabemos, todo mundo sabe disso. Se isso que eu vou falar é novidade para você, misericórdia de você que não está antenado, mas a grande maioria dos evangélicos não vão ser arrebatados. Vou repetir. A grande maioria dos evangélicos não vão ser arrebatados. Por que eu estou dizendo não? Porque vai ser. Porque a palavra nos diz isso. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. E quando a gente percebe o assédio do pecado que tem hoje em dia derrubando crente, fazendo crente sair da comunhão, quando a gente percebe a apostasia que predomina na igreja hoje, levando crentes a ficar frio, quando a gente percebe os falsos profetas, os falsos mestres, falsos pastores, falsos cristos, falsos irmãos se entronizando no meio dos crentes para derrubá-los, quando a gente percebe a palavra dizendo que no fim dos tempos não se achará fé na terra, nós percebemos perfeitamente essa situação de um grande número de pessoas afastadas, né? Porque estão sendo acometidas por isso. Sabe por quê? Porque quando escuta a verdade, não dá crédito. A gente prega sobre vestes, aí chega o irmãozinho, não é bem assim não. Aí a gente prega sobre beijo na boca, aí diz, não é bem assim não. Eu tive um caso recentemente, uma pessoa de um lugar longínquo, muito longe daqui, telefonou para mim e disse que caiu em espírito, né? Caiu em si quando ouviu os vídeos sobre beijo na boca. Pois foi falar com o pastor. Aí foi que o pastor disse, não é bem assim não. Imagina quantas vidas esse pastor destruiu. Foram muitas, né? Então você precisa entender que essa frouxidão moral, né? Esse satanismo dentro da igreja, onde ocorrem facções, dissensões, a gente vê as artes cênicas, né? Grupos de gestos que são abomináveis aos olhos do Pai, são jogos de azar dentro da igreja, como rifa, bingo e tantas coisas, a fofoca rolando dentro da igreja, a dissensão, a facção. Nós vemos hinos abomináveis sendo cantados, inclusive muitos desses que estão na harpa cristã, e os crentes adormecidos, deleitados, né? Deleitados nas coisas, como se tivessem, né? Achando bom. Por quê? Porque o diabo cega o entendimento daquele que, quando escuta a verdade, não corre para botar em prática logo. O diabo cega, aí fica aí. Então, presta atenção numa coisa. Eu disse que a maioria dos evangélicos que estão nas igrejas hoje não vai ser arrebatada. Eu disse porque a palavra diz, certo? Agora, presta mais atenção aqui. Se tem 1.000 pessoas dentro de uma igreja, hoje, dessas 1.000 vão pouquinhas. Mas sabe qual é o mais grave? É que se tem 1.000 lá dentro hoje, já tem muitos milhares que foram lá e saíram feridos e jamais voltarão ali. Você está entendendo? Então a quantidade de pessoas que está marcada pelas atitudes da incredulidade dos crentes é muito grande, né? Então, onde estiver presente a ação maligna, ali a incredulidade rola. E vimos em Hebreus, não haja em vós um perverso coração de incredulidade. Nós percebemos hoje, quando nós lemos Apocalipse, nós percebemos quando Yahushua manda escrever as 7 igrejas, nós percebemos em todas elas, com exceção de Filadélfia, todas as outras estribadas, firmadas e crimpadas na idolatria e na prostituição. Isso há 2.000 anos atrás. Essa coisa se multiplicou, se agravou ao ponto em que chegamos hoje. Pois bem, hoje
A idolatria dentro das igrejas evangélicas está dando na canela. É uma coisa muito séria. Crente, tu acorda, porque a idolatria é abominação, é afronta contra Yahweh, é afronta contra o nosso Criador. A feitiçaria do mesmo jeito. A prostituição está rolando nas igrejas de uma forma tão sutil, mas tão perigosa, né, que muitas pessoas não percebem. Então é preciso nós sairmos da incredulidade, porque a maioria das igrejas chegaram nesse ponto, porque por causa da incredulidade. E como foi esse negócio da incredulidade? Deixaram de dar crédito à palavra para dar crédito à teoria da competitividade. Deixaram de dar crédito à palavra para dar crédito à teologia. Deixaram de dar crédito à palavra para dar crédito à democracia. Deixaram de dar crédito ao que a palavra fala sobre família para dar crédito à ideologia de gêneros e outras coisas congêneres. Deixaram de dar crédito à santa doutrina, à sã doutrina, para dar crédito a um evangelho contaminado, um evangelho lambuzado nas doutrinas satânicas. Se você for ver lá quando Yahushua escreve a carta às igrejas, numa delas ele diz: aí está o trono de Satanás. Aí está a sinagoga de Satanás. Então, Satanás desceu, veio para o céu. Quando Yahushua subiu, Satanás veio para aqui para fazer as trapaças, fazer a destruição da igreja. Mas glória a Yahweh, que o seu filho Yahushua disse: contra a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. É esta palavra que me alimenta, é a palavra da verdade. Ele disse: no filho de Yahweh, o maligno não toca. Por isso eu creio nesta palavra. E na hora que eu tenho que tomar uma decisão se sigo o evangelho ou se sigo as coisas deste mundo, eu prefiro não me envergonhar do evangelho. Eu não me importo o que vão dizer de mim. Eu não me envergonho do evangelho. Mas você, que por tantas vezes tem se envergonhado do evangelho, seja nos seus usos e costumes, sejam nas suas expressões, sejam nas suas atitudes, você que se envergonhou do evangelho, praticou incredulidade e não tem outro resultado a não ser cair nas mãos do diabo, através da cegueira, porque o diabo cega com ideias, ele mesmo diretamente, ou usando seres humanos, ou agindo na alma, agindo na carne, agindo de muitas formas, através dos principados, das potestades, dos príncipes das trevas. Ele tem recursos para utilizar, para pegar aquele que se dispõe à incredulidade, cegar para ele ficar agindo para lá e para cá. Olha o que foi que aconteceu no deserto. 40 anos para percorrer um trecho que em 40 dias se faria tranquilamente. 40 anos. Você está vendo a seriedade da incredulidade? Quando percebemos aquelas lutas ali, né? Aí se você vai estudar fé, você percebe que com a fé vencemos a incredulidade. O contrário, o resultado contrário da incredulidade é a fé. Vê o que foi que aconteceu nas muralhas de Jericó. Foi a fé. O que foi que aconteceu com Gideão? Foi a fé. Com apenas 300 homens, venceu o exército de milhares. O que foi que aconteceu com Davi, com a funda, né? Somente com
uma pequena coisa ele destruiu um gigante por causa da fé. A fé que teve Abraão, a fé que tiveram as prostitutas, Raabe e tantos outros. A fé, esse é o remédio para a incredulidade. Crê em Yahushua e serás salvo, tu e tua casa. Porque se tu tens fé, tu e tua casa servirão a Yahushua, servirão a Yahweh, servirão ao céu, servirão ao reino dos céus. Usa a fé, porque ela é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Portanto, amados, sai da incredulidade se quiseres ser arrebatado. Te arrepende da palavra que pregaram para ti e tu não colocasse em prática. Te arrepende das vezes que te falaram a verdade e você ficou duvidando, ficou botando em banho-maria aquilo ali, como quem diz, eu vou ver, eu vou pensar nesse caso. Pois enquanto pensava no caso, Satanás já preparou a armadilha. Faz aquilo que a palavra diz, porque isto é o procedimento que o crente deve ter se quiser ser achado íntegro e irrepreensíveis. Para de estar falando palavras contrárias à verdade. Quando ouvires algo, se tu não crês, te cala, não contamina. Vai investigar na palavra, vai estudar para ter certeza, mas não fica com aquela atitude como muitos fazem, para justificar os pecados em que vivem, aí acha defeito, vai procurar defeito na palavra. Outros vão buscar defeito na igreja. É gente dizendo, não, eu saí dali porque eu comecei a ver coisa, eu comecei a ver coisa errada. Olha, crente, quando começa a ver coisa dentro da igreja, Satanás já o possuiu, ele já está nas garras do inimigo. Precisa se libertar. O sangue de Yahushua tem poder. O sangue de Yahushua tem poder. O sangue de Yahushua te liberta. O nome de Yahushua te liberta. Sai da incredulidade e vai pela fé. E esse é o caminho que nos leva à salvação e ao arrebatamento. Louvado seja Yahweh em nome de Yahushua.